Eu sou o Gabriel Craveiro, eu entrei para as competições First em 2018 na equipe da Life CS Canaã, na temporada Into Orbit. Depois da FLL eu tive a oportunidade de ir para a FTC com a equipe Gear Tech na temporada 22-23 ou 21-22 e depois eu fui para a Infinity na mesma temporada. Mas como estávamos em pandemia, né, deu para poder participar dessas duas competições. E meu nome é João Vitor Soldré, eu comecei na First ativamente como competidor na Hydrodynamics, participei da equipe Robots 2. Depois a gente mudou o nome da equipe de Robots 2 para Life SES Canaã, aí eu participei junto com o Gabriel em 2018 e 2019. E 2020, 21 e 22 que eu ingressei aí na FTC e FRC. Participei de 2 temporadas de FTC e 1 temporada de FRC. Quando eu estava na FLL, eu participava da programação, né? O João Vitor ia na construção e eu ajudava ele na programação. Quando eu fui para a FTC, eu ajudava mais nas promoções da equipe, né? A interação com as demais equipes de fora, principalmente com as equipes do Maranhão, que era a minha principal área de atuação. Eu sempre fui mais da parte da engenharia, de desenvolver projetos e tal. A gente tinha participação também nos projetos de inovação, quando a gente era da FLL, mas mais ativamente mesmo na parte de engenharia do robô. Aí chegou na FTC, eu mantive nessa área e a relação com as equipes de fora também, mas sempre ajudando nessa parte de engenharia, sempre como engenheiro. A principal habilidade que eu consegui desenvolver com as competições Firsts foi principalmente a lógica de programação. Com as competições de FLL, depois de FTC e FRC, eu consegui ter uma base de programação, inicialmente com os blocos e depois com as lógicas de programação em linha. Então a First conseguiu me trazer a experiência com as programações e hoje em dia consegui atuar nessa área. Eu também tive uma relação com a parte da programação, tanto de bloco quanto em linha, e além da parte de engenharia, desenvolvimento de peças de modelagem 3D, etc. Mas uma coisa que é muito específica, que por incrível que pareça a First ensinou para nós dois, foi a gente despertar o dom da gente ensinar, que hoje a gente trabalha como professor e orientador de robótica e maker, e foi uma coisa que a robótica despertou na gente. A gente começou ali dando palestras, ajudando outras equipes, e hoje a gente trabalha com isso. Foi uma coisa muito específica que ela ensinou pra gente. A gente iniciou, né? Eu iniciei em 2018 nas competições presenciais, então a gente participou da etapa regional, nacional e, consequentemente, classificou para a etapa internacional, né? Com a desistência de outras equipes. A gente foi convidado para Houston, mas infelizmente a gente não pôde ir. Então, nas demais temporadas, a gente ainda continuou nesse presencial, indo para o regional e nacional. Quando veio a pandemia, a equipe tinha classificado para a etapa nacional, foi, e assim que retornou, os mundiais foram cancelados, que foi na temporada da City Shaper com a Life. E aí não teve internacional nesse ano, mas no ano seguinte a gente continuou treinando aqui com distanciamento social, máscara, mas a gente vinha aos treinos diariamente ou 2, 3 vezes na semana. E aí foi quando a gente foi convidado para participar do primeiro internacional que teve de forma online, que foi o internacional da Austrália. E a gente saiu campeão do primeiro internacional. Então foi uma experiência muito boa. A gente teve os treinos aqui na escola, então, e por conta do fuso horário da Austrália, a gente teve que dormir na escola, então foi uma experiência assim surreal e diferente, né? E os principais desafios que a gente enfrentou nesse período de distanciamento foi principalmente o entrosamento entre a equipe, né? Mas a gente fazia as reuniões online, a gente ainda conseguiu trabalhar isso muito bem. E, tipo assim, eu acho que o maior impacto que a gente teve foi justamente estar ali no torneio, né? Porque a gente estava acostumado ali com tudo isso que são os torneios de Energia robótica, humana, né? a energia, a troca de experiência. E quando chegou a pandemia era só a gente, né? Tipo, não vinha mais ninguém aqui na escola. A gente ficou aí 6 meses parado, todo mundo em casa. E depois, quando pôde começar a voltar os funcionários para a escola, aí a escola liberou pra gente ir vindo pra treinar também. Já tinha lançado a temporada e tal, mas era só a gente e a gente. Então a gente tinha que desenvolver novos métodos de ter a relação com as pessoas. Então, igual o Gabriel tava falando, o torneio da Austrália foi assim, uma coisa que foi muito importante pra gente. A gente já tinha passado pelo torneio nacional,
a gente teve interações com algumas equipes, mas o modelo que foi o torneio da Austrália, ele conseguiu trazer um pouco pra gente de como que era realmente a FLL. A gente estava todo mundo aqui na escola e tinha interação com as equipes de lá ao vivo e tal. Então foi muito bom. Mas graças a Deus que já voltou, né? Chega, não quero online mais não. Deu me livre, você tá doido. Presta não. Assim, o principal momento que eu acredito que foi um divisor, para mim foi o meu primeiro torneio, né? Foi aqui nessa escola, inclusive nessa sala que a gente está gravando, era a nossa sala que a gente se reunia com a live. Então, em 2018, foi em novembro, dia 23 de novembro de 2018, a gente foi consagrado o quarto lugar aqui na etapa regional e foi uma explosão, foi um sentimento único e com certeza foi o que me deu mais motivação e vontade de permanecer na robótica. Talvez se o resultado tivesse sido diferente, teria sido um grande aprendizado, mas não teria me apegado tanto. Então, poder participar desde a primeira temporada da Life, ver onde a Life chegou hoje, conseguir sentir essa emoção com a Life, eu acho que foi o momento mais especial que eu tive com a First. Eu também tenho muito sentimento, igual o Gabriel falou, desde o primeiro torneio, que a gente estava na fundação da Live e das equipes aqui do Canaã, a gente estava tudo desde o início, mas eu acho que uma coisa que me marcou muito foi recentemente, porque se apaixonar pela robótica, a gente tem aí mais de milhares de alunos apaixonados pela robótica no Brasil, né, e no mundo, mas recentemente eu acho que o que me pegou muito foi a gente participou de um outro torneio que não é da FIRST, mas com alunos da robótica que a gente acompanha. E o aluno chegar em mim, foi o primeiro aluno que chegou em mim e falou: cara, obrigado por dar a oportunidade pra gente participar e tal. Isso me pegou muito, porque eu consegui me enxergar naquilo ali, né? Que a gente, antes era a gente naquele lugar, a gente competindo, e hoje a gente consegue proporcionar isso para os nossos alunos e as pessoas que a gente está aí acompanhando. Então, isso foi uma coisa que me pegou muito. No início da pandemia, eu tive que infelizmente sair da equipe, né? Por outros motivos pessoais, eu não consegui continuar na equipe. Então eu fiquei 3 meses por fora, né? E depois eu tive a oportunidade de participar daqueles desafios que o próprio SESI estava proporcionando. Então eu tive que reiniciar a minha história com a robótica. Então foi um momento de grande dificuldade, né? Mas eu consegui aprender muito, consegui evoluir muito como pessoa e depois, consequentemente, como profissional, porque esse período me preparou muito para os novos desafios que estariam por vir. E quando eu voltei, eu tive esse salto, né? Que eu antes era um competidor de FLL, eu fui para a FTC. Então foi um salto de muito conhecimento, de experiência nova, de novos desafios. O apelido do Craveiro era Lázaro, que ele ficava saindo e ressuscitando na robótica, né? E colocava a música do Lázaro pra ele. Cara, eu também tive minha fase de sair da robótica, mas diferente do Craveiro, eu sempre fui muito difícil de lidar, desde que eu entrei na robótica. Eu entrei na robótica porque eu era um aluno que não dava paz para os professores na sala de aula. Eu lembro que o Flamarion, o Flá, que trabalha com a gente aqui hoje, ele chegou no Júnior, que era o técnico do SESI na época, e falou assim: velho, põe esse moleque na robótica aí, porque pra ver se dá um jeito nele. Gastar energia dele. Aí eu entrei e tal, fui desenvolvendo. Na robótica eu era mais quieto, né? Porque tinha muita gente. Porque você entra, você vê assim, tem 20 alunos já na robótica e os caras têm muita experiência no que eles estão fazendo. Então, como eu não sabia de nada, eu já fiquei mais de boa, né? Eu melhorei muito na sala de aula. Aí passou um tempo depois entrando no ensino médio, quando voltou aí a parte da pandemia, eu não tava muito bem na sala de aula, né? Aí os professores foram e falou com minha mãe falou: não, você vai mexer com robótica mais não, você tá prestando não. Aí eu saí da robótica em uns 2 meses, mas aí veio a Harumi, né? Que inclusive a gente gravou um vídeo do Compass pra ela aí na temporada online e tal. Aí a Harumi falou com a minha mãe e conseguiu resolver, aí eu voltei. Mas foi ruim, eu ia xingar aqui já. Foi ruim, porque eu tava acostumado, né? Já são 7 anos que eu tô fazendo isso. E você tem uma pausa ali no meio, sua mãe fala assim: velho, você não vai mexer mais com isso aqui, é tenso. Eu acho assim, como o principal, né, que gerou as principais oportunidades para nós foi um ex-professor nosso aqui do SESI, o Cabeça. Ele foi o cara que deu as primeiras oportunidades, né? Quando eu entrei na equipe pela primeira vez, foi ele que foi o meu primeiro técnico. Depois eu tive um grande, assim, quando eu retornei para a equipe, quem me convocou foi o Vitor, né? Então o meu agradecimento pelo Vitor é imenso. Ele sabe, toda vez que eu vejo ele e a gente fala de robótica, eu choro na frente dele mesmo, que o meu coração é mole. E ele sabe do quanto ele foi importante na minha trajetória.
Mas eu acho que a grande inspiração mesmo foi o Cabeça, né, por tudo que ele teve de experiência com a robótica, depois ele conseguir transparecer isso pra gente, e depois, principalmente no âmbito profissional, ele conseguir agregar a gente naquele meio. Então ele levava a gente para as palestras, ele gerava essas principais oportunidades, que consequentemente hoje a gente conseguiu aproveitar muito bem, e ele está no caminho dele e a gente está seguindo o nosso, né? Eu acho que o agradecimento por todos os professores, né? O Júnior, porque foi o cara que começou a robótica aqui em Goiás, vamos dizer assim, em 2013. Ele contava a história pra gente, né? Que ele achou a sala com um monte de kit de Lego lá, falou assim, não, vou começar a mexer com esse trem aqui, e 2 meses depois inventaram a FLL aí no Brasil. Aí começou a FLL no Brasil, aqui em Goiás, no caso, né? Já tinha em São Paulo. Aí tem a Laís, que hoje é supervisora, antes ela trabalhava como técnica e coordenadora do EJA. A Laís, que sempre deu muito apoio pra gente, a Harumi, sempre ajudou muita gente, já foi minha técnica em 2 temporadas diferentes. O Vitor, a Leide, até uma porrada de gente. O Leandro, né? O Leandro que Ixi, é verdade. não tá no SESI mais também, mas o Leandro também foi muito importante na nossa trajetória, ensinou muita coisa pra gente. Então eu acho que é um agradecimento para todos os professores, que exclusivamente no Brasil são as pessoas que eu acho que mais têm o papel de incentivar os alunos a participar, né, do mundo da FIRST. Eu acho assim que o principal papel, né, de todos ali é tentar se ajudar ao máximo. Então eu acho que essa parada de motivar sempre existiu, né? Desde a primeira temporada até não, mas a galera era todo mundo inexperiente, né? Mas estava todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo queria se ajudar. Então eu acho assim, desde o início, eu acho que eu e o João Vitor sempre tivemos esse papel, principalmente, né? A gente ser essa sinergia da equipe, a gente que sempre puxava uma brincadeira ou outra para descontrair no momento de tensão, principalmente durante o torneio, a gente sempre puxou essa responsabilidade para a gente, de motivar a equipe, de manter todo mundo unido ali. Eu e o João Vitor, a gente sempre briga, inclusive recentemente a gente deu uma brigada, mas a gente se resolveu de imediato, porque a gente sabia que outras coisas por fora estavam precisando da nossa atenção ali e do principal entrosamento entre a gente para que as coisas pudessem fluir de forma correta. Desentendimento sempre acontece na equipe, né? Não tem como. Porque você vai conviver com 10 pessoas que você nunca viu na vida, Diferente. você acabou de conhecer, e tem gente que é difícil demais de trabalhar, mas Deus me livre. Mas acontece, velho. Aí, tipo, sempre tinha os desentendimentos, mas nós sempre os mais palhaços, né? Nós sempre os que não estavam nem aí pra nada, então, moço, o povo brigava, e eu já falava, moço, quer saber? Nós temos que trabalhar, deixa o pau quebrar e não tô nem aí. Já põe todo mundo pra trabalhar mesmo, falava, rasgava o verbo. Eu e o cachorro, nós briga direto. Nós tava. Onde nós tava? Juazeiro do Norte. Nós tava em Juazeiro do Norte. Aí ele veio querer pagar de brabão pra cima de mim. Eu falei, não sei o que. Aí rapidão nós resolveu já também. Mas é isso, de vez em quando acontece. Eu acho que é esse papel de estar sempre trazendo aí acho que uma diversão pro pessoal também. Porque ninguém dá condição de trabalhar robotizado, né? A gente tem que viver com leveza também. Assim, acho que uma das primeiras vezes que a gente sentiu essa parada de ficar ali no palco olhando foi na primeira temporada, da Life mesmo, porque a gente era uma equipe novata, então quando a gente viu ali, anunciou os 3 Champions, e a gente viu que a gente não tava, e a gente tinha acabado de ganhar um prêmio de Corvettes, que foi o trabalho em equipe. Então a gente sabia que a gente estava reunido como equipe, mas a gente falava assim, não, você não deu certo dessa vez, quem sabe na próxima. Mas a gente já estava unido, mas quando veio o resultado ali das equipes que foram classificadas para a etapa nacional, foi uma explosão de sentimentos, né? Inclusive, os meninos devem colocar a foto aí, eu vou estar chorando, horrores, vou estar atrás da foto, porque eu fui um dos últimos a subir no palco. Agora você falou, agora você vai ter que colocar, não tem como deixar sem mais. Eu tenho a foto, eu mantenho isso. Então, foi um momento ali que a gente tinha esperança, mas a gente não tinha tanta certeza. Então, foi o primeiro momento, sim, de explosão. E eu acho que depois disso, o único que supera foi realmente o Internacional da Austrália. Porque, inclusive, os meninos também vão colocar o vídeo, vou mandar ver eles. A gente tinha acabado de ser premiado em 2 outras categorias. A gente tinha ganhado, acho que foi o Connect, e a gente tinha ganhado. Foi a outra premiação lá. Foi da Arena. Mas resumindo, aqui no Brasil, uma equipe geralmente só pode ganhar um prêmio. Então, quando a gente viu que a gente tinha ganhado outros prêmios, a gente consequentemente acreditou assim, não, a gente já não vai ser Champions, né? A gente já não vai ser a equipe Spire. Então, e a gente tinha essa esperança, a gente tinha essa convicção de que a gente tinha essa possibilidade, só que quando não veio o primeiro resultado de imediato assim, a gente desacreditou um pouco.
Mas na hora, até me arrepio só de lembrar, na hora foi uma explosão louca, todo mundo gritando, a televisão quase foi pro chão, e a gente estava vendo a resposta pela televisão, né? Mas foi assim, um momento surreal. Então foi sem dúvida nenhuma um momento assim mais extraordinário que eu senti pela robótica. Eu lembro até que quando tava passando a live, tinha a reunião diretamente com o torneio e tinha a live do YouTube. Aí nós colocou lá, né? O trem atrasado, a live do YouTube no telão e todo mundo assistindo pelo telão. Aí o outro vendo lá no computador e tal, e tava anunciando o terceiro lá e já tava no segundo aqui. Aí alguém foi e falou, moço, vamos ver por esse computador aqui. Aí nós foi ver, eu lembro até do Luiz falar, ô, você vai quebrar a cara primeiro e tal, não sei o que já saiu a nossa premiação. Eu falei, Luiz, fica aí então. Aí na hora que saiu a premiação foi trem de doido, cara. Os caras não aguentou, eles parou de transmitir o trem, começou a rir da gente na tela lá. E é um motivo de muito orgulho, tanto é que tá aqui no Instagram, ó. FTC World Championship with Gear Tech, né? Então, eu acho que é um orgulho muito grande que a gente tem e foi a maior emoção que a gente teve, assim, na robótica, foi isso. Independente dos outros torneios, tudo que a gente participou, acho que não tem coisa melhor do que você falar assim, cara, a gente conseguiu chegar no top do mundo, né? E durante o discurso de premiação, a gente já poderia saber ali no discurso de premiação que era a gente que era premiado, né? Mas o momento foi tão louco ali, da galera nervosa, a gente nem sequer lembra do que foi falado naquele momento. Mas depois a gente revendo o vídeo, a gente viu que ela falava principalmente da interação da gente com as demais equipes e principalmente uma coisa que ficou muito marcante durante os rounds, além da nossa energia ali, a gente dançava a dança da galinha toda hora, a gente fazia brincadeiras no round. O João Vitor, inclusive, ganhou uma penalidade porque entrou dentro da arena durante o round, não pode, né? Já tinha finalizado o round, na verdade, só que depois ele entrou e não podia, então a gente ganhou uma penalidade. E depois, quando ela falou principalmente dos LEDs, né, que era a luz que iluminava ali durante o round, então a gente já sabia que a gente era o campeão. Então, ver esse discurso dela falando principalmente da nossa comunicação com as demais equipes, durante as nossas avaliações, os juízes falaram assim, nossa, vocês são uma equipe de FTC, pelo trabalho de vocês já deveriam ser uma equipe de FIC. E foi ali no torneio da Austrália que a gente viu que a gente precisava expandir. E foi aí que a gente iniciou a equipe de FIC, que foi a Infinity. E, consequentemente, depois a gente já conquistou o RoboHook. Então, foi um grande processo ali que, principalmente, o torneio da Austrália nos proporcionou. Depois que a gente saiu das competições First, a gente já estava trabalhando com outras equipes. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda colocar nenhuma competição First lá, por conta da demanda e, principalmente, a questão financeira. Mas a gente tem esses planos de, principalmente, rodar FTC, porque nosso público é o ensino médio. Então, mas a gente continuou empregando principalmente os valores e princípios da First. Trabalho em equipe, o desenvolvimento de novos projetos, a construção do robô, o processo do robô que foi aprendizado muito dentro da FLL. Então, tudo isso a gente conseguiu implementar hoje na nossa rotina de trabalho com as nossas equipes. Então, acho que principalmente hoje a First não atua em competições First, mas ela conseguiu nos preparar e, consequentemente, a gente conseguiu passar esse tipo de conhecimento para os nossos alunos. E assim, por mais que a gente não esteja competindo diretamente dentro das competições First, depois que eu saí também eu não parei, né? Eu continuei ajudando as equipes daqui de Goiás, ajudei todo mundo aí, a Storm, que é a antiga Geartech, as equipes de FTC do Planalto, do Campinas, da FATESG. Hoje mesmo nós tá gravando o vídeo, eu tô no Canaã, vou pra FATESG, depois vou no Campinas, tô rodando Goiânia aí. Nós foi pro Maranhão, ajudou a equipe, foi pro Mato Grosso, então nós tá viajando o Brasil inteiro aí, ajudando todo mundo e passando, né, as experiências que a gente teve, porque da mesma forma que quando a gente chegou, alguém tinha que saber de alguma coisa já. Então essas pessoas que sabiam passaram o conhecimento deles pra gente. Hoje a gente tem que passar o nosso pra frente, né? Porque é igual um chefe meu fala, de uma escola que eu trabalho, fala assim, não adianta nada você ir lá nos Estados Unidos, aprender um monte de coisa, chegar aqui e ficar de bico fechado. Ninguém vai aprender nada com isso, só você. Você vai fazer o que sozinho? Então o que a gente tem em mente é pegar tudo que a gente aprendeu na experiência que a gente teve aí. Tem 7 anos que eu estou na robótica, eu vou passando para todo mundo para tentar melhorar, né, o nível da robótica no Brasil, pelo menos com um pouquinho que eu sei. Foi até algo que foi passado para a gente assim que a gente retornou de Houston em 2022 e depois a gente foi para a etapa nacional. Um dos projetos que a gente criou com a equipe era eu não me recordo o nome, mas era tipo Fala Geartech, porque era para a gente falar para as demais equipes como era a experiência de estar no internacional.
porque a Geartech foi durante 4 anos a única equipe que teve essa oportunidade de participar de torneios internacionais de FTC. Então a gente tinha essa obrigação, não, né? A gente tinha esse prazer, essa vontade de falar para as outras equipes e, consequentemente, motivá-las a também viver as mesmas experiências que a gente teve fora do país, né? Que, querendo ou não, tá lá em Houston, ver a quantidade de equipes, ver aquela energia da galera, ver pessoas de todo mundo, né? Falando inglês, espanhol, japonês, chinês, alemão, que foi a galera que a gente mais encontrou lá, e até indiano, né? Que tinha a galera da nossa frente lá, que eram os indianos. Então, fazer essa troca também com as outras equipes foi muito importante, e a gente passar isso para as equipes aqui do Brasil também foi um grande passo, e um dos principais projetos que a gente apresentou na etapa nacional. O aprendizado que eu mais carrego comigo foi a questão de trabalhar em equipe. Eu era muito difícil. Na sala de aula, eu era o aluno assim que o professor passava um negócio, eu já começava a fazer um trabalho ali, não queria saber de nada. E com a robótica você meio que é obrigado, né, a saber trabalhar em equipe. Não tem como você não trabalhar em equipe. É igual a gente fala assim, não tem como você entrar no meio de um monte de gente que está sintonizado e querer ser a única pessoa diferente. Ou você vai desistir e vai vazar, ou o povo vai ver que você está assim e vai pôr você para vazar, né? Então tem que estar todo mundo em sintonia, não tem como trabalhar em equipe se não tiver em sintonia. Então eu acho que a questão do trabalho em equipe, de conjunto, e é o que a gente passa bastante para os nossos alunos hoje, é isso. Eu acho que essa parada dessa energia, desse trabalho em equipe, do grupo fechado, acho que foi o principal diferencial da Geartech durante os últimos 2 anos dela, né? A gente fechou ali uma equipe desde a etapa internacional, ou desde o nacional passado, né, que foi já online, e depois para o internacional da Austrália. Então a equipe estava muito bem fechada, estava todo mundo ali parceiro, queria se ajudar e estava todo mundo trabalhando em prol da equipe. E era todo mundo completamente diferente. Tinha gente que não se gostava dentro da equipe, mas no momento de trabalho, todo mundo se respeitava, todo mundo sabia das determinadas funções que tinha e trabalhava em prol da equipe. E eu acho que foi esse o grande diferencial da Geartech durante esses últimos anos. E depois eu acredito que o que mais trouxe de vantagens para mim a robótica foi principalmente o olhar profissional. Com vários contatos que a gente tiveram com profissionais, seja eles da Coca-Cola, seja eles da John Deere, eles trouxeram essa experiência profissional para a gente e hoje em dia a gente consegue aplicar isso na nossa rotina de trabalho. Então, a robótica principalmente preparou a gente hoje para o mercado de trabalho e, consequentemente, ela deu a principal característica que a gente tem hoje para poder ser professor, que foi a fala. Então, desde as experiências também de apresentação para juiz, de preparo, tudo isso foi de grande importância hoje para a gente conseguir atuar hoje no mercado de trabalho como professores. A robótica ela deu essa principal escolha para a gente, né, pela paixão que a gente tinha pela robótica e, consequentemente, pelas demais atividades que a gente fazia fora, como palestras. Ela conseguiu gerar essa oportunidade para a gente de ser professor hoje. Hoje a gente é professor lá do Colégio Protágoras, o João Vitor é professor de um outro colégio, mas também me ajuda lá no Protágoras quando preciso, principalmente nos torneios, né? Ele é meu braço direito, ele é a pessoa que eu confio e, consequentemente, é a pessoa que me ajuda a preparar os meninos. Porque eu acho que esse entrosamento que a gente sempre teve dentro da equipe e, consequentemente, expondo isso para os nossos alunos, faz com que eles consigam aprender com a gente e, vendo a gente como exemplos, conseguir aplicar também com os demais participantes da equipe. A Forge me ajudou muito a escolher tanto o curso quanto com o que eu trabalho hoje. Eu estou fazendo engenharia de software e é uma carreira que eu pretendo seguir na parte da programação, desenvolvimento de programas e etc. E também estou trabalhando como professor. Eu acabei me tornando professor porque eu vou falar a verdade, porque eu não aguentei ficar longe das competições. Porque, tipo assim, se eu não fosse trabalhar como professor, eu não sei o que eu ia estar fazendo, mas eu tenho quase certeza que eu não ia estar competindo igual eu estou competindo até hoje. Então foi uma forma que eu encontrei de continuar ali com as competições de robótica. E estou na correria louca aí, né? Estou trabalhando em 4 escolas, além das mentorias com as equipes e capacitações com outras equipes também. Mas é isso, foi o que a First proporcionou pra gente e eu sou muito grato. Meu pai até brinca comigo assim, né? Falou assim, não, você foi ser professor porque você não conseguia ficar sem viajar, né? Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que a robótica nos proporciona, né? Conhecer lugares diferentes, igual a gente teve a oportunidade de levar a equipe para uma etapa nacional agora, que foi no interior do Ceará.
Eu nunca tinha ido no Ceará e muito menos no interior, né? Que foi em Juazeiro do Norte. E poder estar ali, vivenciando de novo, eu me senti até em alguns momentos como competidor. Porque é algo que a gente sempre transparece para os nossos alunos, né? A gente já esteve na mesma posição que você. A gente sabe que os técnicos às vezes são muito chatos. A gente sabe que a gente vai tentar não ser o que nossos técnicos foram conosco, né? O nosso grupo de alunos do Protágoras eram tão fechados conosco que assim que ele finalizou o torneio e a gente foi classificado para a etapa internacional, a nossa alegria foi tanto que a gente chegou no hotel, tomou banho, né? O João principalmente trocou de roupa, colocou uma roupa bem arrumada e Eu coloquei minha camisa do Dragão, velho. eu continuei com a camiseta da equipe, né? Porque pra mim tinha alguma coisa que ia acontecer e realmente aconteceu, né? Lá no Protágoras eles têm a tradição de quando uma equipe não, né? Quando um aluno passa para uma faculdade que seja, eles quebram ovo e jogam farinha. E foi o que fizeram com a gente, né? Eu não sei se é amor ou se é ódio, mano. Vou te contar, eu tenho vontade de catar aqueles moleques lá. A gente ficou todo sujo, mas foi assim, né? Como técnico, acho que foi o principal momento que eu me senti ali, realmente como competidor de novo, eu me senti rodeado de pessoas boas, me senti ali num momento de que a gente ajudou os meninos e, consequentemente, eles perceberam isso e retribuíram, né? Não de uma forma tão legal, né? Que a gente ficou todo sujo, mas foi muito bom. Eu acho que uma coisa que despertou muito em mim, que acho que foi o aspecto da liderança, né? Eu sempre fui a pessoa que buscou tá à frente ali. Quando eu percebo que tipo, o povo tá meio viajando assim, eu já dou um jeito, falo, vamos fazer tal e tal coisa. Mas é uma coisa que tem que vir com muita responsabilidade também. É igual eu falo com meus alunos, os mais novos, sempre, desde pequeno você já sabe quando o menino tem ali o jeito de ser líder. Você tem que falar, tem que ter muita responsabilidade com isso, porque pode acontecer das pessoas estar achando que você está sendo muito prepotente, que você está sendo muito ignorante. Então foi uma coisa que a robótica ajudou a trabalhar em mim, e hoje eu acho que eu consigo ter isso que é natural meu, de ter o aspecto de liderança, mas de uma forma que eu não vou ser mandão, que eu não vou ser ignorante, que eu não vou estar menosprezando ninguém e conseguir desenvolver isso. Eu acho que, principalmente além da liderança, eu acho que é a responsabilidade, né? E querendo ou não, a pessoa que é responsável, ela é muitas vezes fardada como chata, né? Então, a gente era às vezes rotulado isso dentro da equipe quando éramos competidor. Mas, principalmente eu, né? Mas depois quando a gente foi pro mercado de trabalho e a gente viu que esse papel de liderança e esse papel de responsabilidade, de cobrança, de se organizar, de planejar, a gente viu que foi o principal diferencial hoje para a gente estar conquistando os torneios que a gente está conquistando com a equipe e, consequentemente, a gente tendo esse entendimento de que os alunos também estão adquirindo bastante conhecimento e tendo uma formação melhor do que se estivessem em outras áreas. Um recado que eu dou, né, eu vou dar esse recado mais como competidor hoje do que como professor, né, e técnico. Eu acho que sejam vocês o máximo possível, principalmente dentro de um torneio. O que fez a gente ganhar muitos torneios e a gente sair premiado de muitos deles foi a gente ser sempre o máximo possível verdadeiro com o nosso trabalho. Então, desde o preparo que a gente teve, a nossa rotina de treino diário, os nossos finais de semana que para muitos achavam que eram perdidos, e depois quando a gente via que quando a gente foi para Houston, ou quando a gente participou do torneio internacional de forma online, que a gente foi campeão, a gente viu que tudo foi retribuído. Então, sejam vocês, né? Criem a identidade da equipe, criem a identidade de vocês nas falas, na personalidade, no uniforme, porque algo que sempre foi marcante também na nossa equipe foram os uniformes, que a gente já trazia um ar, nossa, olha, é a Geartech chegando, olha que camiseta bonita, olha que característica que a equipe tem. Então, tudo isso fez com que a gente ganhasse, né, essa retribuição das demais equipes e, consequentemente, a gente conseguisse sair vitorioso de muitos torneios. Isso é muito importante. Mas é que vocês veem como que a gente é aqui, né? Eu mesmo não tenho filtro com nada, eu sou do jeito que eu sou e era o jeito que tem muita gente que tem medo de chegar na sala de avaliação e conversar com o juiz. E a dica que eu quero dar é: não tenham medo das pessoas que estão lá para avaliar vocês. Porque eles não estão lá para julgar vocês, para criticar vocês. Eles estão lá para ver o que vocês fizeram e extrair o melhor de vocês durante aquela temporada. Então vocês podem ter certeza que pelo caráter, que eu conheço muitos juízes no Brasil inteiro, então pelo caráter, pela vivência que os juízes têm no Brasil, eles estão lá para ajudar vocês e não prejudicar vocês de forma alguma. Então sejam vocês mesmos, conversa de forma livre com o juiz,
eles estão para ser parceiro de vocês. Tanto é que vocês vão ver muito no torneio aí, depois que acaba a sala de avaliação, o juiz está lá no meio da galera, tá dançando, tá brincando. Eles são gente como a gente, então é isso. Tentem ser o mais natural possível e sejam vocês, como o Gabriel falou, que vai dar tudo certo.